Fala, estudante. Sabe por que alguns objetos flutuam em água, mesmo tendo uma massa grande, e outros objetos de massa pequena, eles afundam? Então, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. E aí, estudante, tudo certo? Eu sou Elon e hoje vamos falar sobre densidade. E antes de continuar, eu peço que você dê o like no vídeo e se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de ativar ali o sininho das notificações. Então vamos começar aqui, ó. Vou para o cantinho e estou apresentando aqui para vocês duas figuras, né? Uma com moedas, né, no fundo de um recipiente, né, que afundaram em água, e aqui uma melancia que é bem pesada e está flutuando. E como que se explica isso? Porque objetos tão grandes flutuam e outros tão pequenos afundam. Bom, o motivo, né, a explicação é justamente a densidade que está sendo apresentada ali, ó. A moeda possui densidade de 8 gramas por cada ml. Cada ml, né, dessa moeda pesa 8 gramas. Já a melancia, cada ml dessa melancia, né, pesa 0,64 grama. Mas vamos ver mais detalhadamente esse negócio. Se a gente pegar e imaginar aqui um recipiente que contém água, e a gente pega e vai inserir um outro recipiente dentro, né? E esse recipiente aqui em marrom, ele tem exatamente 1 litro. Se eu quero mergulhar esse objeto dentro da água, sabendo que ele tem 1 litro, o que vai acontecer com a água que está dentro do recipiente aqui, ó? Quando a gente afunda esse objeto marrom aqui dentro da vasilha, o objeto vai deslocar essa água para os lados, porque a água e o objeto não pode ocupar o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que 1 litro, se esse objeto tem 1 litro, ele vai deslocar 1 litro de água para os lados, né? E o que acontece com o nível da água nessa bacia? Vai aumentar um pouco. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei essa marcação aqui, ó, para a gente conseguir diferenciar o nível antes de colocar o objeto dentro da água e depois que colocou esse objeto dentro da água. Agora, vamos pensar no seguinte: se ele deslocou esse 1 litro de água para os lados e acabou a água subindo, né, elevando o nível da água, quanto pesa essa água que foi deslocada? Bom, a água deslocada foi 1 litro. E a gente sabe que a densidade da água, vou colocar aqui, ó, dA, densidade da água, é igual a 1 kg por litro. O que aqui significa? Que 1 kg de água tem exatamente 1 litro de água, né? Então, esse litro que foi deslocado aqui, ó, pesa 1 quilo. Então, esse objeto, para conseguir, sem auxílio, né, sem empurrar ele para baixo ali, para ele conseguir sozinho ir para o fundo, ele tem que pesar mais do que essa água que foi deslocada. No caso aqui, a água que foi deslocada foi 1 quilo. Então, esse objeto precisa pesar mais do que 1 quilo. E note aqui, não estou dizendo que todo objeto que pesa mais de 1 quilo vai afundar. Eu estou dizendo que um objeto de 1 litro, para ele afundar, ele precisa ter mais do que 1 quilo. O que isso significa? Que a densidade desse objeto, densidade é a massa sobre volume, não é? Olha só, densidade, o D, é igual a massa dividido pelo volume. Já falamos aqui que a densidade, ou que o volume desse objeto é de 1 litro. Então, se ele precisa pesar mais do que 1 quilo, mais do que 1 quilograma, para que ele afunde, então a densidade desse objeto aqui, ó, tem que ser maior do que 1, para ele poder afundar. Então, vou colocar, ó, a densidade do objeto tem que ser maior do que 1.
e consequentemente, né, tem que ser maior do que a densidade da água, dA, certo? Então vamos ver aqui numa situação onde a gente tem um tronco de árvore, né, e uma bolinha de gude. O tronco de árvore, a gente observa, a gente nota, constata que ele flutua em água. Agora vamos tentar analisar essa situação. Esse objeto tão pesado, né? Olha só, ele pesa 150 kg e ele consegue flutuar. Já a bolinha de gude com 10 gramas, 10,47 gramas, afunda. Vamos pensar aqui nesse tronco. Ele possui um volume de 180,7 litros. Então, esse tronco aqui, ó, caso ele afundasse, ele precisaria deslocar 180,7 litros de água. E quanto pesa 180,7 litros de água? 180,7 kg. Então, o tronco tem apenas 150 kg. Então, esse 150 kg do tronco não consegue deslocar os 180 quilos de água para os lados. Então, a consequência disso é que o tronco vai flutuar. Já a bolinha de gude aqui, ó, tem um volume de 4,19 ml. E esse é o volume de água que vai ser deslocado pela bolinha de gude. Mas ela pesa 10,47 gramas. Então, esses 10,47 gramas conseguem deslocar tranquilamente os 4,19 gramas de água. Aí, como que a gente chega nesse volume aqui, ó, em ml? Como que calcula o volume de uma bola de gude, de uma esfera, né? Usando essa fórmula aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo. O raio da bolinha de gude aqui é de 1 centímetro e ela pesa 10,47 gramas. Então, mas para saber se um objeto vai afundar ou flutuar, a gente precisa saber da massa e do volume dele? A resposta é não, a gente precisa saber apenas da densidade desse objeto. Para calcular a densidade aqui, ó, desse tronco de madeira que é de eucalipto, a gente precisa, então, densidade é igual a massa sobre volume. Então, a gente obtém esse valor aqui de densidade, mas esses valores de densidade são tabelados de alguns objetos e materiais, né? Então, se a gente tem apenas o valor da densidade, dá para a gente definir se esse objeto vai flutuar ou se ele vai afundar. Então, é dessa maneira, né, que conseguimos prever se um objeto vai afundar ou se ele vai flutuar. Resumindo, né? Quem tem maior densidade, afunda. Quem tem menor densidade, flutua. E nesse caso aqui, ó, nesse copo com água, areia e óleo, a areia está no fundo. Então a gente conclui, né, deduz que a areia tem maior densidade. E menor densidade aqui, ó, é o óleo, que está lá em cima. Então vamos fazer um exercício aqui, ó, só para fixar o que aprendemos, né? Diz o seguinte, a figura 1 abaixo mostra a posição do gelo, que é o H2O sólido, né, na limonada. E a figura 2 mostra o que acontece com o gelo quando a água H2O líquida da limonada é substituída por etanol. Então, no recipiente ali da figura 2, tem gelo em etanol. E continua assim, ó, o fato de o gelo flutuar no copo da figura 1 e afundar no copo da figura 2 se explica porque, comparativamente, a densidade... Então, ele quer saber aqui, para a gente completar, a densidade o quê? Ele quer saber a comparação aqui, olhando as alternativas, né? Qual tem densidade maior? A água, gelo, etanol? Vamos analisar aqui a figura, né? Nessa primeira figura aqui, ó, tem água e gelo. A gente já sabe que quem flutua tem menor densidade, quem afunda tem maior densidade. Então, aqui se tem gelo e água, o gelo flutuou, tem menor densidade. Então, a densidade da água, vou colocar aqui dA, é maior que a densidade do gelo. Vou colocar dG. E nesse segundo recipiente aqui, ó, tem etanol e gelo. O gelo está no fundo.
Então o gelo tem maior densidade do que o etanol. Então o DG é maior que o DE. DE é a densidade do etanol. E aí a gente marca a alternativa que tem essa sequência aqui, ó. E no caso é a letra B, densidade da água maior do que a densidade do gelo, que é maior que a densidade do etanol. Então, pessoal, essa é a explicação por que alguns objetos, mesmo tendo a massa tão grande, flutuam e outros objetos, mesmo com a massa bem pequenininha, conseguem afundar em água. E se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho ali das notificações. E eu te agradeço muito pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!